quarta, 18 de outubro. Verso para memorizar. Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. A igreja primitiva e as zonas de conforto. Ouça Atos 8, 1 a 4. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pergunta 5. Na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além de sua zona de conforto? Até então, a igreja primitiva havia estado principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico e entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia predito em Atos 1:8: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Essa declaração foi cumprida, como observado em Atos 8:4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo depois que a igreja começou a avançar para além de Jerusalém, os cristãos ainda pregavam nas regiões dos judeus, ou nos distritos do povo judeu, em outras cidades. Atos 11:19 indica que a igreja foi dispersa até a Fenícia, Líbano e Chipre, mas não pregavam a mensagem a ninguém que não fosse judeu. Os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o Senhor, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre qual seria a missão da igreja. Pedro, um discípulo de Jesus e uma das principais figuras da igreja primitiva, era contrário a levar a mensagem do Evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazer isso. Pedro era conhecido como o apóstolo dos circuncidados, ou seja, os judeus, e Paulo, o apóstolo dos gentios. No início, Pedro nem queria ser visto com os gentios. No entanto, Deus tirou Pedro de sua zona de conforto e mudou seu coração. Ele começou a compreender o que de fato envolvia a comissão do Evangelho e o que a morte de Jesus devia realizar pelo mundo inteiro. Ouça Atos 10, 9 a 15, 28 e 29. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. A quem se dirigiu dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Pergunta 6. Que mensagem o Senhor deu a Pedro e como devemos, em nossos dias, aplicar esse princípio à obra missionária?